Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Você está investindo no desenvolvimento dos seus colaboradores? Criar uma cultura de treinamento na empresa faz parte da visão estratégica do negócio. É, sem dúvidas, um investimento de alto retorno que contribui diretamente com o sucesso da empresa. E quem traz algumas dicas sobre como criar uma cultura de treinamento na empresa é o palestrante e treinador Rodrigo Lisboa, instrutor da Escola de Negócios da Assim. Ele é especialista em gestão de pessoas, autor do livro Uma Dose de Excelência Humana e fundador do canal Caçadores de Encantamento. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Empreenda Assim. Muito obrigado, eu que agradeço pela honra de participar do podcast Empreenda. Bom, para abrir o nosso bate-papo, qual a importância de criar uma cultura de treinamento na empresa? Bom, antes de falar de cultura, de treinamento, eu penso que é interessante falar da importância da cultura organizacional. Uma coisa que toda empresa tem, mas ainda muitas empresas desconhecem. Eu considero a cultura como aquela semente que você planta e daí ela começa criando raízes aos poucos, podendo até se transformar numa árvore, inclusive. Mas é claro, ela só se transforma em uma árvore bonita caso ela seja constantemente germinada. E fazendo analogia com o que eu acabei de falar, a árvore ela representa a cultura e o germinar representa a cultura de treinamento. Tem empresas que levam a equipe para participar de uma palestra uma vez por ano e consideram que através disso estão germinando ou talvez investindo em treinamento. Felizmente não funciona assim. Treinamento, se possível, tem que acontecer toda semana. Certo. E como criar essa cultura de treinamento? Qual o caminho? Primeiro eu quero quebrar o paradigma de você achar que deve frequentemente contratar consultores externos para treinar a sua equipe. Não, não é isso. Eu sugiro que você faça, inclusive, um planejamento trimestral dos treinamentos que você necessita trabalhar e reúne a sua equipe uma vez por semana para trabalhar assuntos relevantes. Lembrando que hoje nós temos aí vídeos no YouTube, nós temos podcasts, nós temos vários artigos interessantes. Então, o melhor caminho é escolha um tema, vai lá, faz um cronograma para trabalhar de preferência o mesmo tema nos 3 primeiros meses. Então não adianta você trabalhar uma semana vendas, aí na outra semana você vai trabalhar liderança e na outra atendimento. Não, trabalha o mesmo tema. E a partir daí, então, você inicia uma cultura de treinamento. Tem uma coisa aqui que eu acho importante acrescentar e que vai fazer muito sentido no momento que você procurar por um treinamento. E há uma diferenciação entre o sensibilizar e o conscientizar. Acontece que no sensibilizar é quando você procura por uma palestra motivacional, aí você vai lá, leva a sua equipe para que haja uma inspiração naquele momento. Ou seja, pode ser que daqui 2 semanas tudo aquilo volte a estaca zero. Tudo volte como antes. Porque o que houve ali foi uma sensibilização. Pode ver que depois de uma palestra, principalmente se é uma palestra motivacional, as pessoas no outro dia elas agem, a tendência é que elas possam agir diferente. Mas passando algum tempo, elas parecem, que volta tudo como era antes. Já a conscientização, ela refere-se ao treinamento para ajustar determinados pontos específicos. Dessa forma, seria algo mais consistente, algo mais recorrente. Então é quando você faz um treinamento que tenha módulos, que tenham vários encontros e, claro, trabalhando, quando a gente fala em conscientizar, eu acho que esse ponto de você trabalhar um único tema acaba sendo muito importante com referência à conscientização. Então eu considero que esses são dois pontos importantes quando são equilibrados. Bom, e como manter os colaboradores engajados nos treinamentos e na busca por conhecimento? Então, uma das maiores reclamações das empresas é que mesmo que eles investem em treinamentos, os colaboradores eles não participam ou perguntam se vão ganhar hora extra, se vai ter almoço. E isso, infelizmente, acontece na maioria das empresas que não têm cultura de treinamento. Eu acredito que para a gente manter o colaborador engajado,
é necessário envolvê-lo mais, procurar mais a participação dele, incentivar que ele participe, principalmente enquanto está acontecendo o treinamento, que ele vai lá e fale. Tem aqueles treinamentos que o palestrante só fala, e daí o conteúdo acaba entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Acaba não engajando e não gerando interesse nas pessoas que estão participando. E o interessante, é muito interessante que tem um coffee break, sim. Isso ajuda até na interação e incentiva a participação dos colaboradores do treinamento. E Rodrigo, onde as empresas mais costumam errar nesse processo de oferecer treinamento aos colaboradores? Bom, na minha percepção, quando a empresa ela oferece um treinamento por ano. E algumas empresas elas acabam pedindo treinamentos com aquela carga horária muito alta. Isso eu percebo, isso até num tom de ansiedade, nunca fizeram treinamento, então agora a gente quer ganhar tempo, é mais ou menos assim. Mas infelizmente o aproveitamento acaba sendo baixo. Um outro erro é quando contrata alguém para falar de tudo um pouco e não dá foco no problema. É mais ou menos assim, se você pegar o tema de liderança, se você pegar um tema aí de atendimento, além do tema, tem alguns tópicos ali que são essenciais. De repente, se o briefing ele for bem elaborado, junto com o empresário, ali o consultor entender as reais necessidades do cliente, é bem provável que vai ter, o treinamento vai ter um retorno positivo. Mas o que tem acontecendo é que aí acaba, por não ter muitos treinamentos, a empresa pede para abrir muito esses temas. Então fica uma coisa muito superficial, né? E talvez uma das coisas que eu mais ouço é aquela empresa que não quer investir no colaborador, porque de repente ele sai e a empresa acaba perdendo o investimento. Neste caso, a minha sugestão é que as empresas elas deixem de treinar para elas e passem a treinar também para a sociedade. É que elas passem a ter esse olhar. Rodrigo, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu que agradeço pelo convite e espero que eu tenha contribuído de uma forma simples, para que todos entendam a importância de uma cultura de treinamento, independente do tamanho da empresa, mas é extremamente importante. Um grande abraço. Conversamos com o treinador e palestrante Rodrigo Lisboa, instrutor da Escola de Negócios da Assim. Ele é especialista em gestão de pessoas, autor do livro Uma Dose de Excelência Humana e fundador do canal Caçadores de Encantamento. Ele falou sobre cultura de treinamento. Obrigada, ouvinte, por acompanhar mais este episódio do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.